Oi, gente, tá me ouvindo? Oi, gente, estão conseguindo me ouvir bem? Sim! Massa, então eu vou esperar a Ju entrar aqui, aceitar. Vai dar certo. Elas têm que lutar. É lutando que se conquista. Vocês estão bem? Eu vi que rapidamente Ju tava falando um pouco da quarentena dela, mostrando a casinha dela. Ah, Ju, vai rolar, viu, gente? Quarenteners, bem ligados, bem antenados na campanha da taxação das grandes fortunas. Oi, Ju! Oi, gente. Ai, desculpa, eu não tenho nenhuma habilidade tecnológica. Viva o som! Agora dá pra lhe ouvir. Ai, que bom, que bom. Gente, vamos ver se a galera vai entrando aí. Todo mundo tá ouvindo bem? Tranquilo? Uh! Tá bem, Ju? Eu tô bem, eu só tava nervosa, que eu acho que eu não tenho competência tecnológica. Ai, tô até com calor. Ei, pior que eu também sou assim, viu? Eu sou triste, mas eu tô aprendendo bastante nessa época de quarentena e tal, né? Que tudo tem que fazer pela internet. E hoje Não, eu tive meu, uma aula meu com o Word. Instagram mesmo é novo. Eu ainda não sei nem usar o Instagram direito. Quem É um dirá ainda desafio. fazer uma Digamos live. que são as coisas boas que vão ficar pós-quarentena, né? A gente não vai ser mais tão broca, Sem dúvida. tecnologicamente. E aí, vamos começar então? Vamos. A galerinha tá entrando, acho que já dá para rolar. Gente, hoje o nosso tema é taxação das grandes fortunas. Vocês devem ter visto que foi lançado um abaixo-assinado pelas Frentes Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, uma grande unidade toda a esquerda, partidos, movimentos, sindicatos, etc., que a gente também faz parte, que a gente também está junto, e lançou hoje um abaixo-assinado pela taxação das grandes fortunas. E aí, no período da manhã, umas 10 horas da manhã, teve uma grande mobilização nas redes sociais para divulgar esse abaixo-assinado, e para mobilizar, né? Então, meio que nesse período de quarentena, epidemia, o nosso principal recurso de mobilização e comunicação com a população tem sido as redes sociais, né? E os meios via internet. Então, foi a forma como a gente hoje começou a divulgar, e esse debate também tem um pouco esse objetivo. Fortalecer o abaixo-assinado, fortalecer a divulgação dessa iniciativa das frentes, e mais que isso, também subsidiar as pessoas sobre o porquê que as frentes, nesse momento, estão reivindicando a taxação das grandes fortunas, o que significa isso, qual o impacto disso nesse período de epidemia do coronavírus, né? O que a medida de taxação das grandes fortunas pode gerar para a população brasileira nesse período de epidemia. Então, a ideia desse papo hoje com o Ju Furno, que é a nossa economista brilhante, didática, que, alô, tia, me explica a economia, com Ju. Então, a gente chamou Ju para vamos tirar as dúvidas do Brasil inteiro sobre esse tema que não é simples, que é complexo, a gente sabe, né? A gente vai ler um texto, tem 15 termos lá que ninguém sabe o que significa, e é por isso que a gente tem a nossa grande economista jovem, que vai falar na linguagem de vocês, para vocês conseguirem entender o que está em jogo, né? Então, a primeira coisa, Ju, que eu queria saber é por que que a tributação no Brasil é tão injusta e se o fato da tributação ser injusta aprofunda a desigualdade social, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual em relação à cobrança de tributos, e o Brasil também está entre os 10 países mais desiguais do mundo. A gente tem 30% da renda do Brasil concentrada nas mãos de 1% da população, então a gente tem uma alta concentração
de renda no país. E também, de acordo com o IPEA, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos despendem 53,9% do que ganham em tributos, enquanto que as pessoas que recebem mais de 30 salários mínimos despendem 29%. Então, o que a gente queria entender melhor é como que o sistema de tributação no Brasil pode aprofundar a desigualdade social. Por que que ele é injusto? Quais são os elementos que nos levam a essa constatação? Bom, acho o tema super oportuno para o momento e, bom, estou com uma responsabilidade grande aqui de tia me explica. Às vezes a gente É, fica muito no ambiente da universidade, dos debates econômicos, que vai se distanciando de compreender como que se fala na vida real. Então, esse exercício também, para mim, é sempre muito importante, né? Essa é a medida que eu tenho de se o que a gente está falando faz sentido ou não, e se não faz, temos que repensar a maneira como a gente explica as coisas didaticamente. Bom, o primeiro elemento, acho que tu já colocou aí, mas acho que a gente já ouviu muitas vezes na vida aquela frase que diz: chega de tanto imposto, o Brasil cobra muito imposto. Lembro uma vez que eu fui numa banquinha de cosméticos comprar coisas da Lola e estava mais barato que o costume. E era no norte do Rio de Janeiro. Aí a mulher falou: não, é porque aqui, não sei o quê, o imposto é um pouco mais barato, porque o resto do Brasil paga muito imposto, a gente paga muito imposto. Se tu for comprar isso aqui nos Estados Unidos, vai ser barato, porque lá tem menos imposto. Então, a primeira coisa para a gente pensar é que o Brasil não paga muito imposto. A carga tributária brasileira sobre o PIB é de 35%. Então, 35% do PIB no Brasil é tributação. Isso é muito? Não é muito e não é pouco. Não é pouco porque tem países da América Latina que tem uma carga tributária menor, mas também não é muito porque essa é exatamente a média de tributação dos países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos do mundo. Então, a gente não tributa muito. O Brasil tributa na média dos países desenvolvidos. Acontece que a gente tributa mal. E por isso essa sensação de que a gente paga muito imposto. Porque, de fato, quem paga imposto no Brasil somos nós, trabalhadores, somos nós, a população mais pobre. Então, o problema da tributação não é que tem muito tributo, é que é desigualmente distribuído. Em síntese, a tributação ela se baseia em dois elementos principais. O primeiro deles é a tributação direta e o segundo a tributação indireta. A tributação direta costuma ser sobre renda, patrimônio, grandes fortunas, herança. E a tributação indireta é aquela que é sobre consumo de bens e de serviços. Acontece que o Brasil inverte completamente a lógica, assim, sem nenhum precedente no mundo. Ele taxa muito a tributação indireta sobre o consumo e pouco a tributação direta. É uma inversão. O Brasil arrecada mais ou menos 49% de toda a tributação sobre o consumo, enquanto a média da mesma OCDE é 32%. Ou seja, a gente cobra muito mais imposto sobre o consumo e menos imposto sobre o patrimônio. Então, por exemplo, um fogão, tá, que custa, sei lá, R$ 300, ele tem, vamos supor, 50% desses 300 que ele custa é tributação. R$ 50 de imposto que uma pessoa paga quando compra um fogão significa na renda de quem ganha um salário mínimo meio ponto percentual. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo gasta 0,5% da sua renda comprando um fogão. A pessoa que ganha 10 salários mínimos vai gastar 0,005% no mesmo fogão. Então, como a gente não tem como diferenciar a tributação, então não dá para eu ir lá comprar um fogão e dizer: olha, eu sou pobre, eu ganho X, então eu pago menos na tributação. Para compensar que a tributação é desigual, porque embora ela seja uma mesma porcentagem, ela abocanha diferentes parcelas da renda, porque 10% sobre R$ 1.000 é muito mais elevado do que 10% sobre 10 mil. Então, para corrigir essa distorção, que é natural na tributação indireta, no tributo sobre mercadoria e sobre serviços, a gente teria que aumentar a tributação indireta. Ou seja, aquela pessoa que é proprietária de terra, o imposto sobre terra no Brasil é uma vergonha. A gente teria que aumentar a tributação sobre grandes patrimônios. Então, quem tem grandes imóveis, tem um tipo de, sei lá, IPTU progressivo, existe uma taxação, que essa é uma taxa direta, quer dizer, quem ganha mais, paga mais. O tributo sobre o consumo é um tributo indireto, é quem ganha menos paga mais, porque proporcionalmente isso é um valor maior sobre a renda dele.
Então, o Brasil, né, o problema não é pagar muito imposto, o problema é que o imposto é completamente desigualmente distribuído. Então, veja, as pessoas mais pobres, elas pagam mais imposto. E quando elas pagam mais impostos, como tu falou da pesquisa do IPEA, quando ela despende 50% da renda dela em imposto, é 50% que ela não usou para comprar outra coisa, que morreu em imposto. Imagina se essa pessoa tivesse esse 50% do salário disponível para consumir outras mercadorias. Essa pessoa, inclusive, iria dinamizar a economia, ela ia ter condição de nutricionalmente se alimentar melhor, ela ia ter condição de acessar um lazer. Então, o sistema tributário, ao ser regressivo, ele é completamente injusto do ponto de vista social, mas também é burro do ponto de vista econômico, porque ao tributar muito as pessoas mais pobres, a gente está impedindo que elas consumam. E ao não consumirem, elas não fazem demanda para outros serviços que, por sua vez, também vão ser tributados e também gerar renda para o governo. Então, ele é injusto do ponto de vista social, ou seja, os pobres pagam mais e recebem proporcionalmente um serviço pior, porque esse dinheiro que a gente paga em função dos ricos pagarem menos não é o suficiente para financiar o estado de bem-estar social necessário que a gente precisa, e ele também é um problema, um grave problema para o desenvolvimento econômico. Só quero dar um exemplo antes de terminar essa pergunta. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e isso eu e a Iriana escrevemos hoje um texto, amanhã deve sair no Brasil de Fato, aí eu coloco aqui a propaganda. Quando a gente saiu, né, o mundo saiu da Segunda Guerra Mundial, ele fez tipo um pacto, assim, o pessoal, vamos parar com essa bandidagem aí, nós estamos vindo de 2 guerras, maior crise, as pessoas morrendo, vamos regular o capitalismo. E fizeram um acordo lá em Bretton Woods, nos Estados Unidos, dizendo, vamos regular esse capitalismo. Regular fluxo comercial, fluxo de investimento, bababá, e vamos realizar uma experiência de Estado interventor, de Estado de bem-estar social. A tributação foi o principal pilar desse capitalismo regulado que durou até o início, até o fim dos anos 70 e veio o neoliberalismo. A renda do 1%, né, aquele 1% é milionário que a gente canta no Levante, a renda do 1% dos mais ricos nos Estados Unidos passou de abocanhar 16% da renda nacional para abocanhar 8%. Por outro lado, reduziu a desigualdade e aumentou o crescimento econômico. Então, ao você tributar, e os Estados Unidos não tributavam 30% do imposto de renda, que nem, né, a gente tributa 27,5%. Eles tributavam 90%. A Inglaterra chegou a tributar 98% na maior alíquota de imposto de renda. Isso diminuiu a parcela da riqueza que os mais ricos concentravam, então isso desconcentra a renda, e possibilitou um amplo crescimento econômico com redução da desigualdade. Então a tributação não tem só uma dimensão econômica, é coisa dos economistas, ela tem tudo a ver com a nossa vida, porque menos tributo quer dizer mais consumo, e os ricos pagando mais quer dizer mais possibilidade de financiar as políticas sociais que a gente usa. Ô, Ju, e uma coisa que eu queria que você explicasse para a galera didaticamente, que eu já vi gente aqui comentando, Ju, muito didática e tal, um pouco essa diferença, né, dos tributos, porque, por exemplo, o fato do Brasil isentar imposto sobre lucros e dividendos é um elemento muito chocante, né, quando a gente se compara com outros países. E eu acho que quando a gente fala em imposto, e até quando a gente fala em super ricos, as pessoas pensam, sei lá, quem ganha 5 mil reais, quem ganha 7 mil reais, né, rico, porque a gente é muito pobre, né? Então a gente vê um coitado que ganha 1.000 reais a mais que a gente e acha que esse coitado é rico. E eu acho que também tem muita confusão quando vê o que é imposto sobre patrimônio, é sobre a minha casinha, sabe o que é imposto sobre herança? Então, eu acho que é bom a gente explicar e diferenciar, porque quando a gente fala de super ricos, a gente está falando de patrimônio de trilhões, a gente está falando de bilionários, a gente está falando de gente, de fato, muito rica e que não paga, né, impostos no Brasil e que aprofunda essa desigualdade social. E eu acho que essa diferenciação é importante porque justamente tem um trauma no Brasil, né, com relação ao tema impostos, porque quem paga mais são os pobres. Então, de fato, quando você fala, né, mais imposto, quem paga, de fato, se preocupa, né? Então, acho que é bom a gente, tanto didaticamente, explicar o que é cada um desses, o que que no Brasil não é cobrado e que deveria ser cobrado e que aumentaria bastante a arrecadação do Estado brasileiro, e isso poderia ser revertido, né, em políticas sociais, em combate à desigualdade social, em redistribuição de renda e tal. Então, se você pudesse explicar um pouco a diferença desses tributos e o que é que tem no Brasil, o que é que não tem, o que poderia ser melhor adequado. Então, no Brasil, a gente tem uma estrutura de imposto de renda que, inclusive, está muito defasado. Por que está defasado? Muita gente comenta isso. Quando as alíquotas de imposto de renda foram criadas, de lá para cá, a inflação foi, né, bastante elevada, já fazem muitos anos,
Então, a renda do brasileiro aumentou, mas o escalonamento da alíquota não acompanhou. Então, vamos supor assim, há 10 anos atrás, quem ganhava 3 mil reais tinha isenção do imposto de renda. Só que, com o passar do tempo, 3 mil reais passou a ser R$ 1.000, porque vai aumentando a inflação. E o cara que ganha R$ 1.000 hoje, R$ 2.000 hoje, ele paga imposto, porque a gente não corrigiu a tabela. Então, a primeira coisa é corrigir a tabela do imposto de renda, para que as pessoas que ganham até 3 mil, até 4 mil reais, não paguem imposto de renda. Porque essas pessoas ganham uma renda relativamente baixa, se for olhar per capita é menor ainda, porque às vezes várias famílias sobrevivem com aquela renda, e essa pessoa, se não pagar imposto de renda, ela vai poder usar esse dinheiro que sobrou para poder comprar outras coisas, ter acesso ao lazer. Então, a primeira coisa é corrigir a tabela do imposto de renda, para que os mais pobres não paguem imposto de renda e a gente consiga ter uma menor desigualdade na tributação. O segundo elemento é que a gente precisa escalonar essas alíquotas. Assim como eu falei para vocês, o máximo, a maior alíquota de imposto de renda é 27,5%. Quem ganha mais ou menos 6 mil reais paga 27,5%, depois deduz da tabela e no final o valor é bem menor. Quem ganha 50 mil também paga 27,5%. Então, olha o problema. Você está dizendo que quem ganha 6 mil para cima paga a mesma coisa, enquanto são rendas infinitamente diferentes. Então, criar mais alíquotas de imposto de renda para poder cobrar mais quem ganha mais e poder desonerar os mais pobres. Os nossos salários, a renda do trabalhador, o nosso salário, ele é taxado. Existe uma tributação sobre o salário. Mas não existe uma tributação sobre o salário dos empresários, né? O que o empresário ganha, não é salário, chama lucros e dividendos. Então, todo lucro de pessoa física, né, acionista, remessas de lucro, pessoas que recebem dividendos, acionistas de empresas, esses caras não têm a renda taxada. Agora, o que justifica que um trabalhador tenha a sua renda taxada e o empresário que recebe dividendos não tenha? Obviamente, a empresa pagou, mas ele, como pessoa física, também tem que ter um desconto. Isso não é nenhuma, né, jabuticaba do comunismo petista brasileiro. Todos os países do mundo têm taxação sobre lucros e dividendos, a não ser o Brasil e a Estônia, que pouca gente sabe, inclusive, aonde que fica. Então, para vocês terem uma ideia de uma aberração distributiva como essa no Brasil. Então, só se a gente cobrasse 2% do lucro e dividendo dos acionistas, dos grandes empresários brasileiros, isso ia pegar em torno, sei lá, de 2% da população e iria financiar o conjunto dos outros 98%. Você precisa de uma alíquota muito pequena sobre grandes patrimônios e grandes fortunas para fazer uma diferença substancial do ponto de vista arrecadatório do Estado e a capacidade que ele tem de desenvolver política de saúde, educação, segurança pública. E nós estamos falando aqui em grandes fortunas. Então, não é a minha poupança, o meu tesouro direto, que eu tenho 10 mil colocado lá, agora esses comunistas vão vir aqui aumentar o imposto de renda para mim. Pelo contrário, para você nós queremos diminuir, inclusive. Nós queremos taxar quem tem milhões, bilhões, quem tem contas externas. E quando a gente fala em grandes heranças, não é o apartamento da Coab velho que a sua tia costureira deixou para você. Estão falando de grandes imóveis, de quantidades extensas de imóveis. Estão falando de famílias que passam o controle acionário de grandes empresas e que os filhos que recebem a herança com 20 e poucos anos já são trilionários. Cadê a meritocracia, né, que tanta classe média gosta de falar? Esse tipo de política de taxar grandes heranças, inclusive do ponto de vista moral, quer dizer o seguinte, não se pode acumular patrimônio, porque isso é injusto do ponto de vista social, né? As pessoas partem de patamares muito diferentes quando você herda uma grande empresa, uma grande construtora. Então, esse tipo de política não é para gente que tem um carro, que tem uma casa, ou que eventualmente também tem uma casa na praia. É que sabe o que é, Jéssica? Eu entendo um pouco, porque desde que eu fui fazer mestrado, doutorado, e vim morar em São Paulo, eu comecei a conviver com outras pessoas e conhecer outras pessoas, e eventualmente na casa dessas outras pessoas. E eu lembro que as primeiras que eu ia, eu ficava assim, ó, nossa, é que a gente não sabe o que é riqueza. E os meus colegas que eu fui em casa nem estão do rol dos que vão ser taxados. Mas a gente não conhece, a gente acha que rico é aquele nosso amigo que tem uma piscina na casa. E não é, a gente está muito longe de saber. A burguesia mesmo às vezes nem vive no Brasil. A gente não vê na rua, eles têm outra sociabilidade. Estão falando dessa gente.
essa gente não é mais de 1,3% da população brasileira. Que se derem 1 ou 2% da sua renda, do seu patrimônio, a título de compensação histórica, porque se eles são ricos, eles acumularam sobre o trabalho de alguém, sobre um trabalhador que produziu riqueza e que tem que ter direito ao Estado que consiga fornecer saúde, educação, que inclusive foram os atributos que ele teve que desenvolver para poder ser trabalhador da empresa dessa pessoa. Então, é uma contrapartida social pelo ambiente que você pôde criar sua riqueza, que é um ambiente que contou com um trabalhador que recebe baixo salário, que recebe políticas sociais insuficientes, que mora em lugares que você pode pagar um salário menor, porque moram em moradias precárias. Então, isso tudo tem um caráter indenizatório, na verdade. Todo o acúmulo de riqueza não é fruto de um indivíduo. Se ele acumulou riqueza é porque teve trabalho e ele precisa dar sua contrapartida para o trabalhador. Eu vejo um dado que o Brasil tem cerca de 206 famílias, né, que seriam consideradas assim as grandes bilionárias, trilionárias, e que se fosse taxado em 1% o patrimônio dessas famílias seria o suficiente para dobrar o recurso do SUS. Ou seja, o que hoje nós temos de recurso para o SUS, a gente teria taxando apenas 1% essas famílias, né? Então, Exato. nesse período de crise, imagina o impacto, né, absurdo de uma pequena parcela pagar mais e que pode pagar mais. Não é uma parcela que, meu Deus, pago vai falir. Que acho que muita gente tem esse raciocínio, né? Meu Deus, mas as pessoas que têm empresa, se forem taxadas, vão falir. Não, não vão falir. Não se preocupem, esse é só um dinheiro que fica rendendo, que a galera não vive dele, não precisa dele. Ninguém vai passar necessidade, tudo vai ficar bem. E quem sabe, muito mais brasileiros vão poder ficar bem também, se a gente conseguir dar esse passo, né? E outra coisa, Ju, que muita gente não sabe, é que na nossa Constituição Federal, no artigo 153, já existe já é previsto a taxação das grandes fortunas, né? Então, compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas. Só que aí tem uma vírgula que será instituída nos termos de lei complementar. E o que não tem é uma lei complementar que coloque esse artigo para vigorar, né? Que estabeleça quais são as regras e tal dessa taxação das grandes fortunas. Ou seja, já existe um precedente, já é previsto na nossa Constituição Federal essa taxação. Mesmo depois de tantos anos de Constituição Federal, a gente não tem uma lei complementar que regulamente, né, esse artigo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ou seja, não é comunista mesmo que está inventando, está na nossa Constituição, inclusive. A reivindicação desse abaixo-assinado é só regulamentem a Constituição Federal que já prevê imposto sobre grandes fortunas. E quando a Constituição foi sancionada em 88, ela ainda estava aquém das reivindicações dos trabalhadores, né? Se você for olhar na história, o PT, apesar de ter assinado a Constituição, ele votou contra, porque a gente estava num momento de tanto ascenso de massas, com tanta reivindicação represada naquele momento, que a gente queria mais, inclusive, achou que a Constituição estava aquém dos direitos sociais que a gente incluiu na Constituição. Então, a Constituição teria que ter criado mais fontes de financiamento ainda, posto os acordos, os pactos sociais que a gente teve, no sentido de universalizar a educação, universalizar a saúde, universalizar os direitos sociais. E a taxação sobre grandes fortunas não só não foi regulamentada até hoje, quanto essa mesma Constituição foi gradativamente sofrendo vários ataques. Então, o próprio governo Sarney, ou seja, o primeiro governo de fato que governou pós-Constituição de 88, na verdade antes, né? Antes disso, mas depois do governo Sarney e depois do governo Collor, foram governos que já atacaram a Constituição do ponto de vista do capítulo dos direitos sociais, econômicos e da tributação. Então, eu lembro o Sarney dizia assim, né? Com essa Constituição, o Brasil se torna ingovernável. Quer dizer, com esses tantos direitos sociais que vocês colocaram aqui, é impossível governar o Brasil. Não. Pelo contrário, ingovernável é a fome que o povo passa, né? Governável é o que a gente pode fazer com o nosso sistema tributário. Então, o governo Sarney já fez um grande ataque à Constituição. Depois, o Fernando Henrique fez um outro ataque à Constituição, isentando a tributação sobre lucros e sobre dividendos. E um outro elemento que também atacou as fontes de financiamento do Estado de Bem-Estar Social, que foi fazendo a tal da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então, ele disse assim, olha, tudo que a gente constitucionalizou que entra para a Seguridade Social, então aqueles impostos, né, que nem são impostos, chamam contribuições, porque imposto, né, você que é do direito deve saber que imposto
ele não tem uma vinculação final necessária. Tipo, o IPVA não é necessariamente para garantir estradas e tal. Agora, tudo que chama de contribuição, tipo COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, PIS, PASEP, eles têm que necessariamente ser destinados para um bem final, que no caso era o sistema de Seguridade Social, saúde, previdência, assistência. O Fernando Henrique vai lá e diz que tudo que é necessariamente vinculado à Seguridade Social, 30% pode ser retirado para usar em despesa discricionária do governo. Então, não só a gente não regulamentou a Constituição, quanto a gente veio imprimindo ataques sobre elas, do ponto de vista do financiamento, esvaziando a capacidade do Estado financiar esse conjunto de direitos sociais que são básicos, que são mínimos. Estamos falando aqui de nada muito revolucionário, mas estamos falando aqui de saúde, assistência e aposentadoria. Então, a gente está vindo sobre um ataque sistemático. A nossa Constituição está sendo atacada no capítulo econômico e social, e a nossa tributação também está sendo pulverizada para que cada vez mais os ricos sejam isentos de pagar imposto e mais a gente paga esses impostos. Vou dar só um exemplo para vocês, que é a chamada CPMF. Eu lembro do meu pai, acho que minha mãe até está vendo a live, meu pai odeia um deputado do Rio Grande do Sul, eu não vou falar o nome, porque diz que esse é o cara da CPMF. Mas se você for olhar a fundo, a CPMF era um imposto sobre movimentação financeira, tá certo que hoje quase todo mundo é bancarizado, mas naquele tempo era bem menos, que tinha uma vinculação necessária com a saúde, que é o que os mais pobres, e nem só os mais pobres, porque rico também usa SUS, porque o SUS é bom pra caramba. Ele era uma tentativa de um imposto progressivo, mas agora pensa no nosso imaginário, quem que não tem um ranço quando ouve CPMF? Então, olha também como a própria mídia vai criando a ideia de que determinados impostos são ruins, são inadmissíveis. Todo mundo se blinda dizendo, eu não vou criar uma nova CPMF. Por que não? É um imposto sobre movimentação financeira que financia a saúde, era um importante financiador da saúde. Não estou dizendo para nós criar novos impostos, mas só para refletir que a própria carga sentimental que a gente tem sobre alguns tributos remete a essa ideia martelada na cabeça da gente que o Brasil cobra muito imposto, chega de tanto imposto. E, na verdade, a gente não questiona o tipo de imposto que a gente paga. E nem corresponde, nem correlaciona eles com os direitos sociais que a gente tem garantidos. E, Ju, esse debate da taxação das grandes fortunas, ele não é novo, né? Tanto que ele está na Constituição aí desde 88, ele tem aparecido nos debates da esquerda, está nos programas N de partidos, de movimentos, né? Já apareceu em muitos debates políticos sobre reforma tributária, tipo, isso não é um tema novo, digamos, na sociedade, né? Nem no geral e nem para a esquerda. A esquerda sempre defendeu uma reforma tributária, sempre defendeu essa inversão da lógica da cobrança de tributos aqui no Brasil. Porém, é nesse momento que as frentes lançam um abaixo-assinado reivindicando a taxação das grandes fortunas, a regulamentação da Constituição, num momento de crise sanitária. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Então, por que que nesse momento, né? Muita gente pode estar se perguntando, oportunismo, né? Por que agora querem atacar os ricos, lá vem os comunistas e tal, quando, na verdade, a gente vem com uma proposta que a gente sempre defendeu, né? Que, enfim, está aí na Constituição já há muitos anos, mas que apareceu uma oportunidade que demonstra a sua urgência. Ou seja, a gente quer que essa medida ela perdure, ela não é uma medida específica apenas para o período do coronavírus, porém, o coronavírus acabou acelerando o debate e demonstrando a urgência da gente avançar no tema da taxação das grandes fortunas. Eu acho assim brilhante essa iniciativa que as frentes fizeram e muito oportuna no tempo. Oportuna não de oportunista, oportuna de captar as oportunidades que a gente tem de fazer debates mais estruturais sobre a desigualdade e sobre o sistema de financiamento do Estado. Por quê? O que está acontecendo agora? A gente tem uma crise, uma paralisia no setor produtivo, uma paralisia na demanda por bens e serviços, né? Logo uma paralisia da renda das pessoas que vivem da comercialização desses produtos, porque a gente tem que ficar em casa, porque cientificamente comprovado que a melhor forma de conter o vírus é o isolamento social. Então, a gente tem um problema econômico que não é culpa de ninguém, é um fator exógeno, não estourou no mercado financeiro, não estourou na superprodução. Ninguém tem culpa, mas a gente precisa paralisar a atividade econômica nesse período. Só que as pessoas precisam continuar comendo, elas precisam continuar pagando as suas contas, elas precisam continuar tendo renda.
Então, qual é a única entidade que tem capacidade de apertar play e imprimir dinheiro no mundo? São os estados, né? Eles que têm a autonomia, a soberania monetária e que eles não vão imprimir dinheiro, papel, dinheiro propriamente dito, mas eles vão elevar o seu gasto, mesmo que não exista receita. Só o estado pode fazer isso, né? Eu não posso aumentar o meu gasto se eu não tenho receita, né? Uma empresa não pode. Mas o Estado tem esse mecanismo via endividamento público, via Banco Central, via mercado secundário, enfim, várias dimensões econômicas. Então, só o Estado consegue aumentar o seu volume de gasto em relação à receita que está caindo e prover que essas pessoas consigam ter um recurso mínimo para viver, para comer, para se alimentar, para pagar a conta de luz, para não ser jogada para fora porque não pagou aluguel. Muito bem. Acontece que pós estado de calamidade pública, este endividamento do Estado vai aumentar bastante. Tem problema nenhum, tem que aumentar o quanto for, porque agora nós temos que salvar a vida. Mas daqui a 1, 2 meses, o endividamento público vai estar mais alto e aí vão começar a vir os Paulo Guedes da vida dizer temos que fazer ajuste fiscal porque o Estado gastou muito e agora precisamos retirar direito. E aí que a gente tem a nossa proposta. Não, a gente não precisa fazer um ajuste fiscal. Quem que vai pagar a conta da crise? Nós temos que dividir isso com a sociedade. Então, taxar grandes fortunas nesse momento é muito apropriado, porque dá uma resposta objetiva, dizendo, Estado, se endivide agora, que depois, na hora de pagar esse endividamento, nós vamos aumentar a base arrecadatória do Estado através da taxação sobre grandes fortunas. Como você disse, não é nada estratosférico, é uma política corriqueira em todos os países desenvolvidos do mundo. Então, nesse sentido, ela é oportuna. Ela oferece para o povo, nessa síntese, taxar grandes fortunas, ao mesmo tempo que uma resposta sobre como nós vamos financiar o gasto e também uma resposta dizendo basta de tanta desigualdade social, que os ricos paguem a conta. Então, a palavra de ordem, ela é perfeita. Claro que só taxar grandes fortunas não resolveria o nosso problema, porque a fortuna, o que em economia a gente chama de estoque. Então, tem um estoque de fortuna, a gente taxa ele. A gente também precisa taxar o fluxo da riqueza. Então, aumentar as alíquotas do imposto de renda, diminuir o imposto indireto, aumentar o imposto sobre patrimônio. Então, junto com a taxação das grandes fortunas, a gente quer fazer uma reforma tributária estrutural que inverta essa lógica de que os impostos indiretos têm um elevado percentual em relação aos impostos diretos. E por que essa é uma janela de oportunidade importante? Porque a gente está vivendo uma crise e a gente precisa debater a forma como o Estado vai financiar as políticas sociais. Assim como eu falei no início da live, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo também viveu uma crise, né, guardadas muitas proporções, parecida com essa, quer dizer, uma população com fome, estados precisando ser reconstituídos, um estado de guerra, né, beligerante, que tinha acabado de findar. Então, os estados também encontraram, né, e as forças progressistas também encontraram naquele momento a possibilidade de dizer, vamos reconstruir esse mundo aqui, mas nós vamos reconstruir taxando sobre aqueles que acumularam patrimônio nesse período. Nós vamos reconstruir esse mundo numa outra lógica de redução das desigualdades sociais. Então, nós temos que reconstruir o mundo e o Brasil na crise pós-coronavírus. E nós temos uma proposta objetiva para fazer isso, que é reduzindo as desigualdades sociais, então atacando um problema social forte brasileiro e aumentando a tributação sobre uma base muito extensa, que 1 ou 2% dela tem capacidade de prover os nossos problemas como um todo. Né? Então, eu acho que este é o momento mais oportuno de debater a taxação das grandes fortunas e uma ampla reforma tributária. Para vocês que estão ouvindo também, saibam que no Congresso Nacional já tramitam 3 propostas no âmbito da reforma tributária. Uma na Câmara Federal, 2 na Câmara Federal e uma no Senado Federal. 2 dessas propostas só tratam da simplificação dos impostos. Porque, de fato, a gente tem uma estrutura muito complexa de impostos. Então, a gente paga ICMS, paga ISS, paga COFINS, paga PIS, paga imposto no âmbito federal, paga no municipal, paga no estadual. As empresas gastam uma grande parte do seu tempo nessa burocracia de pagamento de impostos. Então, simplificar os impostos é excelente, ótimo, ajuda na competitividade do país, ajuda na redução de burocracia, mas não basta só simplificar imposto. Reforma tributária não significa simplificar imposto. A reforma tributária tem que incidir sobre os tributos. Só uma das propostas, que é a proposta da oposição, que é a proposta reforma tributária justa e solidária e sustentável, que é uma emenda substitutiva global da proposta
45 que está na Câmara Federal, que enfrenta esse problema, que diz vamos modificar a tributação indireta e tributação direta para ter mais capacidade arrecadatória e menos desigualdade social. Então a gente tem que aproveitar que já existe esse debate nas duas câmaras, existe esse momento de calamidade pública e fazer o que é da nossa competência como organizações sociais, que é mobilizar, disputar a opinião pública, disputar as ideias, colocar a gente na rua e fazer uma grande campanha para ver se a gente esgarça, né, essa polarização, incide na correlação de forças para a gente aprovar uma proposta que tenha a viabilidade de financiar o estado de bem-estar social que a gente precisa e reduzir o principal problema do Brasil, que é a desigualdade social. Inclusive, é importante a gente trazer algumas informações que reforçam essa necessidade de que esse momento é uma janela histórica, né? É uma bandeira que a gente já lutava, mas que agora ela se tornou uma questão urgente, emergente, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem menos de 10% dos municípios que têm UTI. E a gente sabe que o coronavírus exige ampliação de leitos de UTI. Todos os países fizeram isso para conseguir dar conta do pico da epidemia, né? E esse pico no Brasil ainda não chegou, mas ele está muito perto de chegar, né? As previsões dizem que maio, junho, né, vai ser esse período aí de pico. E a gente tem uma proporção muito grande de municípios brasileiros que não tem, simplesmente não tem leitos de UTI. Isso é muito grave. A resposta para isso precisa de mais dinheiro, precisa de mais recursos, porque a gente precisa ampliar leitos de UTI de forma rápida, não dá para ser em 10 anos, tem que ser agora. A gente precisa de respiradores artificiais, a gente precisa de insumos, de máscaras, de materiais para que os profissionais da saúde possam trabalhar. A gente está vendo muita reclamação dos profissionais da saúde por não terem máscaras, o que é assim um absurdo, né? Para conseguir exercer o seu trabalho, que é salvar a vida das pessoas. Eles vão estar diretamente em contato com o vírus, em contato com as pessoas contaminadas, então precisam disso. E de testes, né? A compra de testes também é outro fator fundamental para conter a epidemia, para conseguir notificar, para conseguir projetar e tudo mais. Então, tudo isso é dinheiro. E é dinheiro que precisa de hoje para amanhã, que precisa imediatamente, para conseguir salvar a vida das pessoas. Por isso que o nome do abaixo-assinado, a campanha, né, está sendo taxar as grandes fortunas para salvar vidas, porque é exatamente essa a mensagem, é exatamente para isso que vai servir essa medida nesse momento. Futuramente, como o Ju está colocando, a gente precisa avançar mais. Precisa de uma reforma tributária que, de fato, combata a injustiça fiscal que há no nosso país. Mas, nesse momento, a gente está fazendo uma relação direta de precisa aumentar leito, precisa comprar respiradores, precisa comprar insumos e testes para a gente conter o coronavírus. Não tem dinheiro? Tem sim uma fonte. A gente está aqui apontando uma fonte que é a taxação das grandes fortunas. Mas, como o Ju colocou aqui, a gente não precisa esperar essa aprovação para começar a implementar as medidas necessárias para conter a crise sanitária. Então, desde já, o Estado deve se endividar, deve gastar para a gente ampliar leitos, comprar testes, etc. Mas para a pergunta que Guedes vai nos fazer, de onde vai vir esse dinheiro, a gente está respondendo. Esse dinheiro vai vir das grandes fortunas que não são taxadas e deveriam já ser taxadas há tempos no nosso país, né? Então, esse debate ele vem num momento muito importante que talvez seja mais simples da gente, inclusive, traduzir, explicar às pessoas, né? Porque agora tem uma resposta, uma questão objetiva e urgente, que é salvar a vida das pessoas e que essa medida pode ser uma saída, né? Então, acho que é uma forma até que facilita a compreensão, né, do significado, da importância de taxar as grandes fortunas e não impede, obviamente, que o debate continue acontecendo, que pós esse período de crise sanitária a gente avance em uma reforma tributária que corrija as injustiças fiscais do nosso país, né? Ju, muita gente fez comentários aqui sobre a didática, elogiando bastante. Muita gente falando que vai assistir a live novamente depois, para, né, às vezes rápido você não pegou todos os elementos, mas a live fica salva. Então depois todo mundo pode voltar no Insta do Levante, reassistir, anotar, estudar, entender um pouco mais mesmo sobre isso, que é um tema tão importante que agora a gente está debatendo com frequência por causa do abaixo-assinado, né? Assim como também indicar para os amigos, para os familiares. Então, quem não pôde assistir ao vivo, indica, porque é um tema importante que quem conseguiu assistir aqui ao vivo viu como a nossa
tia da economia, Ju, que é jovem, que nem nós, foi super didática para conseguir explicar esse tema. Então, indiquem, porque é muito importante que as pessoas se apropriem desse conteúdo, né? Também falaram que perguntaram sobre o papel da juventude nesse tema da taxação e também do abaixo-assinado, da iniciativa das frentes. Os estados comentaram, Feira de Santana e Bahia, Salvador em peso, Paraíba em peso e tal. Então, teve um pouco desses comentários, só para dar um retorno à turma que estava comentando. E também perguntaram em quanto tempo a lei complementar pode entrar em vigor. Eu acho que também um pouco essa preocupação de se é necessário esperar regulamentar, né, a taxação das grandes fortunas para já ter acesso a esse recurso, para efetivar as medidas que são urgentes para conter o coronavírus agora. E a gente está perto de terminar, Ju, a gente tem 20 minutos para encerrar a live e ela não cair, a gente perdeu o conteúdo. Queria que você finalizasse um pouco comentando isso que a galera questionou, o papel da juventude, sobre a lei complementar e tal, para a gente finalizar. Então, minha mãe está assistindo também, acho que deve ser a primeira live que ela vê no Facebook, e ela lembrou muito bem daquilo que eu já falei, né? Corrigir a tabela do imposto de renda, né? Que ao mesmo tempo que você cobra mais de quem ganha mais, você desonera os mais pobres, né? Nós estamos falando que isso é um benefício para todos os trabalhadores mais pobres que despendem uma grande quantidade da sua arrecadação, do seu salário em tributação e não podem, às vezes, consumir outras coisas importantes para a vida, né? Em termos de alimentação, lazer, moradia e etc. Sobre a juventude, eu sou uma entusiasta da juventude, né? E apesar de daqui a pouquinho, pela ONU, eu já estou saindo da juventude, eu acho que vou continuar com o espírito jovem. Vejam, os jovens, eles não são naturalmente revolucionários, né? Não caiamos nesse subjetivismo, mas eles são potencialmente revolucionários porque eles têm uma tendência a ser menos conservador. Se você for olhar, inclusive, lá na Revolução Industrial, quando começou a aumentar a produtividade do trabalho, e aí os empresários começaram a permitir que uma parcela da população não trabalhasse, né? Pelo avanço das forças produtivas e também por uma relação dialética com o avanço da luta de classes, que protegia as crianças e os adolescentes, essa parcela da população, que depois foi chamada de juventude, ela pôde se dedicar à qualificação, que aquele maquinário exigia para continuar tendo o aumento da produtividade, e também foi contemplada como uma conquista da classe trabalhadora de financiamento daquela inatividade deles. Esses jovens eram essencialmente progressistas. O que eles fizeram, o que todo desenvolvimento produtivo, que podemos dizer que tem origem na juventude, é progressista porque eles não copiavam o passado. Eles não se assentavam nas bases produtivas passadas, mas era uma geração que conseguiu, através da educação, inovar e propor novos métodos. E assim a humanidade tem se desenvolvido muito provavelmente pela forma com que essa parcela da juventude pôde se inserir no processo produtivo lá no início do capitalismo. Então a gente tem essa tendência não conservadora, de não conservar o passado e exigir mudanças. E eu acho que o outro elemento tem a ver também com a nossa pouca naturalização assim, das desigualdades, né? Porque às vezes a gente vai ficando mais velho e vai pensando, eu já vi tanta gente morando na rua que é meio natural que exista morador de rua. Às vezes as pessoas mais novas, por ter visto menos vezes moradores de rua, ainda se incomodam. Eu acho que a nossa geração, os jovens, eles carregam essa instiga de dizer, cara, por que o mundo tem que ser assim, sabe? Por que a gente construiu o sistema mais bonito de saúde mundial, eu diria? O SUS é uma conquista que a gente talvez não tenha dimensão porque não conhece experiências de outros países. Mas é um sistema integrado, unificado, que vai do territóriozinho da unidade básica de saúde a sistema de tratamento de alta complexidade de câncer e várias doenças. É um sistema que envolve uma quantidade de trabalhadores multiprofissionais. O SUS é uma coisa belíssima. A gente foi capaz de construir uma política pública da maior ousadia do mundo, mas não é capaz de garantir a tributação necessária para que isso funcione com perfeição, com qualidade. Então, acho que está na nossa mão dizer a gente quer ter acesso a essas políticas sociais que foram firmadas no Pacto da Constituição da Nova República, na Constituição Federal de 88, mas que a geração atual não consegue construir as condições financeiras e orçamentárias para isso. Então, a juventude tem este papel de, nesse momento, questionar profundamente o sistema tributário regressivo, injusto,
que taxa mais os mais pobres, que taxa mais a renda indireta do que a renda direta, que desonera e isenta o pagamento dos empresários de imposto de pessoa física e propor uma transformação radical, né? A gente tem que propor, está na nossa mão, porque talvez os nossos pais já tenham se acomodado relativamente, então está na nossa mão esse potencial contestador revolucionário de mudar radicalmente a estrutura que a gente está vivendo, principalmente passando por uma crise. Então veja que a esquerda ela tem um universo enorme de pautas. E às vezes a gente fala aquela mesma pauta social, por exemplo, reforma agrária. A gente fala todo dia reforma agrária. Talvez, se um dia eu tiver um desabastecimento de hortaliças, né, e mercadorias nos mercados, porque teve tanta concentração no campo e a produção é tão exportável, talvez isso enseje uma nova janela para recolocar o tema da reforma agrária. Então não é a gente que escolhe a vez e a hora de cada pauta, é a conjuntura e a luta política. E agora a conjuntura abriu esse flanco, precisamos gastar. E precisamos gastar com o financiamento do Estado, e o Estado não vai outra vez fazer a conta da crise cair sobre os mais pobres. Então nós estamos aí com a faca e o queijo na mão, e acho que é a juventude que vai propagandear essa bandeira e que vai, se, né, Deus quiser, olhar o Brasil, conseguir financiar o conjunto das políticas sociais bonitas, que algumas até são letra morta na Constituição, que não saem do papel porque a gente não tem uma fonte arrecadatória, e por outro lado nós temos bilhões sonegados. A quantidade de sonegação fiscal no Brasil é 3 vezes as denúncias de corrupção dos últimos anos, de 2013 para cá. Então, às vezes a gente acha também, a corrupção é o problema do Brasil. Tem um monte de problema. A desigualdade é o principal deles. E o outro é a sonegação fiscal. O rico não paga imposto. E ao não pagar o imposto, recai sobre nossas costas mais necessidade de garantir o funcionamento das parcas e estruturas universais que ainda existem. Então, essa aqui é uma tarefa do futuro e eu acredito muito que a juventude vai levar essa bandeira. Sobre a regulamentação da política, eu não sei, não sou do direito, isso aí acho que vocês têm que responder. Mas, em última instância, não existe técnica, né? Não existe, a Constituição diz, a lei e tal. Existe luta política. Se a gente tiver força na rua, a gente vai fazer com que essa lei que está na Constituição seja regulamentada, né? O que não nos falta não é explicar para os congressistas, olha, tem uma lei aqui, de repente vamos colocar a lei, vamos regulamentar isso aqui que a Constituição diz. Inclusive, a Constituição também diz que toda propriedade que tenha situação de trabalho análogo ao escravo, que não produza mercadoria, que seja uma terra especulativa, também é passível de reforma agrária, e nem por isso isso foi regulamentado ou saiu do papel. Então, a força da regulamentação é uma força política, e eu quero muito que a juventude tenha a cara dessa transformação. Ju, muito obrigada mais uma vez, super didática. E eu acho que sobre isso da lei também, eu acho que a principal angústia deve ser, temos que esperar essa regulamentação? Não, acho que no debate já foi colocado de forma muito clara, né? O Estado tem que gastar desde já e ponto final, mas estamos apontando uma fonte de onde podem sair esses recursos para cobrir os gastos que o Estado vai ter agora na aula. Então, não há o que esperar. Ir lá e fazer, né? Então, acho que isso dá para ficar bem claro. Queria agradecer muito, de novo, sua participação, sua disposição, sua didática incrível, que o Brasil ama. E espero que, depois de todas essas explicações que Ju deu, que todo mundo que está aí participando ao vivo compartilhe, divulgue essa live para as pessoas ficarem sabendo, entenderem um pouco mais sobre esse tema. E espero também que a juventude cumpra um papel fundamental na divulgação desse abaixo-assinado, politizando, espalhando, fazendo com que cada vez mais pessoas assinem, participem, divulguem para outras pessoas, porque a gente cumpra um papel ativo nesse tema da taxação das grandes fortunas. Não devemos nos intimidar por ser um tema da economia, por ser um tema que às vezes a gente não tem tanto contato, como o tema da educação, da cultura, que às vezes está mais relacionado diretamente à vida da juventude. Isso não deve nos intimidar. O que a gente tem que fazer é procurar saber e ajudar com que as pessoas possam acessar essa informação, mais saber. E por isso que essa live está aqui, para que você possa indicar para os amigos, para outros jovens que têm uma insegurança para defender esse abaixo-assinado, para defender esse tema. Está aqui uma live que explica um pouco e, óbvio, procurem mais, estudem mais. Ju, se você puder dar dicas, inclusive, de onde que a galera pode achar mais material sobre o tema dos impostos, o tema da tributação no geral, né? Não só da taxação das grandes fortunas. É importante também deixar essa dica final para a gente encerrar a nossa live e a turma aprofundar
os estudos, aprofundar o conhecimento e estar munido de informações para fazer o debate, a disputa ideológica e fortalecer essa grande iniciativa que é o abaixo-assinado das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Muito bem. Hoje tem um artigo no Brasil de Fato que cobriu a iniciativa das frentes, que está bem explicado, está bem legal. Tem um livro em PDF que chama Reforma Tributária Solidária. É um livro gigantesco, se não me engano, é da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, cheio de dados, é muito legal. Eu tenho um texto no Brasil de Fato, antiguinho já, mas é para procurar, que diz, acho que o título é O Brasil não taxa muito, ele taxa mal, é alguma coisa assim. Amanhã, eu e a Iriana, que é uma militante também, vamos escrever um texto sobre o momento histórico e a proposta das frentes de taxar as grandes fortunas. Mas no mais é isso. Acho que o Brasil, de fato, tem muita coisa. Auditores fiscais da Receita tem muita coisa. Esse projeto da reforma tributária solidária tem muita coisa também que dá para acessar. IPEA também. Qualquer coisa, quem quiser também me manda coisa no direct aqui, sei lá, o MSN aqui do Instagram, que eu também posso... É direct mesmo, Ju! Direct, que eu indico coisa. Acho que assim, o importante é a gente estar municiada dessas principais afirmações também. Não é também para ninguém, né, ficar muito... Preciso saber de todos os dados, todos os conceitos, é para conseguir compreender que essa estrutura é ruim do ponto de vista econômico, do financiamento, das políticas sociais, mas o principal é que ela é injusta. E se o principal problema do Brasil, para nós, é a desigualdade, e a estrutura tributária não só não modifica, mas aprofunda a desigualdade, então a gente sabe qual é o nosso ponto de luta política dentro da questão tributária. Acho que esse é importante para a gente conseguir fazer o enfrentamento e a boa batalha das ideias com o tio no WhatsApp, com o vô no Natal, não sei se vamos ter Natal e presencial, mas nos WhatsApps, conseguir municiar as pessoas também de informação precisa, que tenha fonte, que tenha cientificidade, que seja objeto de pesquisa, para a gente, né, afirmar a ciência, afirmar o estudo, afirmar o conhecimento, nesse momento que a regra é dizer o que eu acho, parece que vira uma certeza universal. Assim. Então, estudar é um elemento importante, e o Levante está elaborando várias dicas de estudo na quarentena. Quem está na formação sabe que a gente está pensando um monte de coisa, então não vai faltar estudos nesse momento para a gente aprofundar esse momento de isolamento, para estar mais juntinho, assim, pelo menos juntos no mesmo projeto compartilhado. Perfeito. Então agora todo mundo tá, além de explicações da Tia Ju, dicas da Tia Ju de como conhecer mais sobre esse tema da reforma tributária. Então vamos encerrar aqui a live. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou até agora, que mandou recado, que mandou abraço, que falou que o Estado está presente, que falou que Ju é didática. Muito obrigada pela participação, pelos comentários. Isso é importante para esse momento nosso, para também fortalecer a nossa comunicação, fortalecer nosso diálogo com a militância e também com as pessoas que têm referência no Levante, que têm referência na Ju, que querem saber um pouco mais sobre esse debate. Então, essa nossa interação aqui ela é muito importante. Então, quero agradecer e indiquem, não esqueçam, vai ficar salva essa live aqui no perfil do Levante, indiquem para os amigos, os familiares e divulguem o abaixo-assinado das frentes. Recado dado, beijos, se cuidem, durmam, descansem, assistam BBB para quem gosta, como hidratem o cabelo. Hidratem o cabelo, vão lá no Twitter comentar comigo sobre o BBB. Essa semana eu consegui hidratar o cabelo, fazer sobrancelha, até unha eu consegui fazer, vitória da quarentena. Então aproveitem, descansem, leiam também. E amanhã, 18h30, tem live de novo. Todos os dias, 18h30, segunda a sexta, venham aqui bater um papo com o Levante. Amanhã o nosso tema vai ser a campanha de solidariedade nas periferias que a gente está fazendo no Brasil inteiro. Levante e MTD. Então, muito até importante. amanhã. Beijo, Ju. Muito obrigada. Tchau.